Você sabia por que setembro tem o nome de Setembro Amarelo, quando a gente vê várias campanhas, né? Eu já sabia que era uma campanha para prevenção ao suicídio, para ajudar as pessoas que estavam assim pensando em suicidar, se tirar a própria vida. Mas essa semana recebi uma mensagem pelo WhatsApp explicando a razão pela qual foi escolhido o mês de setembro e a cor amarela. Em 1994, conta a mensagem, o americano Mike M. se suicidou com apenas 17 anos. Ele era conhecido porque tinha uma personalidade carinhosa e entendia de mecânica demais. Só para vocês terem uma ideia, ele conseguiu restaurar um Mustang 68 e pintá-lo todo de amarelo. Mas só que aquelas pessoas que conviviam com ele, nem os pais, nem os amigos, não viram nenhum sinal de angústia, não perceberam nada de errado nele. Achavam que ele era uma pessoa normal. Então, no dia do funeral desse jovem, uma caixa cheia de cartões com fitas amarelas estavam disponível para quem quisesse pegar, e ali eles tinham sido feitos por vários amigos do Maio e tinha com a seguinte mensagem: se você precisar, peça ajuda. Em pouco tempo, esses cartões se espalharam pelos Estados Unidos e começaram a surgir mais e mais cartões com pedido de ajuda. O professor de outro estado americano havia recebido um dos cartões de sua aluna pedindo ajuda. Então, resumindo a história, por conta da grande repercussão do caso, a fita amarela foi escolhida como símbolo do programa que incentiva aqueles que têm pensamentos suicidas a buscar ajuda. Em 2003, a Organização Mundial da Saúde decretou então o dia 10 de setembro como o Dia da Prevenção Mundial ao Suicídio e a cor amarela para representar a campanha. Aqui no Brasil, essa campanha teve início e foi chamada de Setembro Amarelo em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV, pelo Conselho Federal de Medicina, junto também com a Associação Brasileira de Psiquiatria. As primeiras atividades da campanha aconteceram em Brasília, nossa capital, e em outras regiões também começaram a aderir ao movimento. O objetivo do Setembro Amarelo é reforçar a importância do diálogo sobre o assunto, é ajudando quem está mais vulnerável, é dando força para aquele que está aí, se propor a ouvir, porque nessa escuta a gente consegue muitas vezes aliviar um pensamento angustiante, um desespero de uma pessoa, e o nosso trabalho então tem sido sempre nesse sentido. E setembro é um mês para reforçar essa ideia, uma vez que nós temos ouvido que o suicídio, infelizmente, tem aumentado em diversas partes do mundo, principalmente em regiões que a gente nem poderia imaginar que as pessoas pudessem tomar essa iniciativa, uma vez que não basta somente ter condições financeiras, muitas vezes a pessoa, apesar das condições financeiras boas, ela também, pela angústia e o desespero, ela termina tirando a sua vida. Então, neste mês de setembro, vamos lembrar que nós podemos fazer um papel muito importante na sociedade, nos colocando à disposição daqueles que precisam nos ouvir, dando força para que a pessoa tenha um outro entendimento a respeito da vida e que saiba aceitar os desafios que a vida nos traz, procurando, acima de tudo, ajuda mental, espiritual, buscando ajuda psicológica e, mesmo se for necessário, quando o caso, tomar remédios dados por psiquiatras. Então, todo mundo preparado para ajudar as pessoas que estão em desequilíbrio mental por conta das angústias que está enfrentando na vida. A gente deseja que cada um tenha forças para superar, vencer essas batalhas, esses obstáculos, levando em consideração que todos nós no mundo sofremos. Então, alguns sofrem aparentemente mais e outros aparentemente menos, mas cabe a nós entender que muitas vezes nós não estamos na vida dele para saber o quanto de sofrimento que ele tem.
Daí a pessoa muitas vezes nos engana, né? Não demonstra essa fraqueza, mas nós todos podemos ser assim. Nós todos passamos por provas difíceis também. E precisamos pedir ajuda quando necessitarmos, quando sozinhos não dermos conta dessa tarefa. Eu me lembro da resiliência, que é uma virtude que nós podemos despertar em nós, aprender, e eu estudei essa resiliência no meu trabalho de mestrado, e foi por conta dela que eu também me reforcei para levar em conta tantas provas que eu já passei pela minha vida. Ela também me deu a luz, me dando força, me dando, mostrando que as crianças que superaram naquela fase tinham enfrentado provas tão difíceis, mas que ainda assim elas superaram e se tornaram adultos competentes, capazes, eficazes, sem revolta e sem tirar suas vidas nem nada. Então, o que é que faz a diferença? É que alguns fatores de proteção são dados a essas pessoas, a essas crianças, ou por adultos ou por busca delas próprias, né? Então, o que se observou é que todo aquele que pode trabalhar, pode frequentar um templo religioso, que pode se envolver com atitudes saudáveis, cantar, tocar um instrumento, fazer com que a gente consiga sair do olho do furacão, porque todos nós estamos dentro de um olho de furacão, mas a gente tem atitudes que nos protegem, que não nos deixam ser levados pelo furacão. E essas atitudes são exatamente a força do grupo. O grupo pode ajudar muito, né? O grupo externo são professores, são psicólogos, são familiares, são amigos, onde quer que a gente possa pedir ajuda e se envolver com coisas que nos ajudem a distrair, tirar o nosso pensamento do foco do problema, nos ajuda a desenvolver a resiliência, que é a capacidade que todos nós temos de voltar à nossa vida normal depois de passarmos por provas muito difíceis e duras. Então, nós aqui pedimos por todos aqueles que estejam passando neste momento por provações dolorosas e que porventura estejam na iminência de cometer o suicídio, que eles possam ter fé, confiança, que o suicídio não resolve o problema de ninguém, muito pelo contrário, vai agravar o seu problema. E baseado nessa história, eu vou contar uma história do Espírito Maria Dolores, que deu para o Emmanuel, não, desculpa, a Maria Dolores deu para o Chico Xavier. Chico Xavier recebeu essa mensagem, né? Anseio de amor. E muitas vezes nós estamos nessa circunstância, sofrendo, desesperados e não tendo o nosso olhar voltado para situações mais difíceis. Então, nessa mensagem, Anseio de Amor, Maria Dolores diz: quando me vi depois da morte, em sublime transporte, e reclamei contra a fogueira que me havia calcinado a vida inteira pela sede de amor, quando aleguei que fora em toda a estrada, folha ao vento, andorinha esmagada sob o trator do sofrimento, quando exaltei a minha dor, mágoa de quem amara sempre em vão, farta de incompreensão, alguém chegou perto de mim e disse assim: Maria Dolores, você que vem do mundo e se diz tão cansada e infeliz, que notícias me dá do vale fundo da provação, onde a criatura de tanto padecer não consegue saber se sofre ou não? Você que diz que traz o seio morto, que me pode falar dos meninos sem pão e sem conforto, das mulheres sem lar, dos enfermos sozinhos, que a febre e a fome esmagam nos caminhos, sem sequer um lençol ou a bênção de uma prece, dando graças a Deus quando a morte aparece? Você, Maria Dolores, que afirma ter amado tanto e que deve ter visto o sacrifício e o pranto de quem clama por Cristo, suplicando o carinho que não tem,
Que me pode contar daquelas outras dores, daquelas outras aflições dos que choram trancados em manicômios e prisões, buscando amor, pedindo amor, exausto de tristeza e de amargura, como feras na grade, morrendo de secura, de solidão, de angústia e de saudade. Bem querer, ai de mim, que nada pude responder, que tortura, meu Deus, a verdade no além. Calei-me envergonhada. Eu apenas quisera ser amada. Nunca amara ninguém. Que a paz de Deus esteja conosco, que todos nós possamos ter confiança no Pai Celestial, no amor divino e que tenhamos condições de enfrentar as nossas provas com muita galhardia, aprendendo a superar bagatelas e a conviver com todos aqueles que convivem conosco, onde quer que estejam, num ritmo de paz e de amor. Que assim seja.